Olá, aqui professor Costa. Hoje vamos falar novamente, certo? Sobre geometria, mais especificamente sobre polígonos. Gente, polígonos, certo? Uma figura matemática para ser considerada polígono deve possuir uma fórmula plana, simples, fechada e formada por segmentos de reta consecutivos. Ou seja, polígono nada mais é do que uma figura geométrica plana, simples, fechada e formada por segmentos de reta consecutivos. Os exemplos que eu coloquei aqui para vocês, alguns deles até têm algumas dessas características, mas só vai ser polígono se ele vier a satisfazer todas essas condições. Por exemplo, essa primeira figura, ela é formada por segmentos de reta, são simples, elas não se cruzam, mas ela é aberta. A figura, para ser polígono, ela deve ser fechada. Já essa figura tem até uma forma fechada, só que ela se cruza. Ela não é um segmento simples. Pelo fato dela se cruzar, terem dois lados que se cruzam, elas não é classificada como um polígono. Essa figura também é geométrica plana, fechada, simples, porém ela não é formada por segmentos de reta. Já essa figura, ela possui todas as características. É uma figura geométrica plana, simples, formada por segmentos de reta consecutivo. Essa é um exemplo de polígono. Essa figura, ela também vai ser um polígono? Vai. Figura geométrica simples, formada por segmentos de reta consecutivo. E ela é fechada. Bem como também a próxima figura, embora seja meio estranha, mas tem todas as características. Figura geométrica plana, simples, fechada e formada por segmentos de reta consecutivos. Ok, existe uma classificação que a gente já pode dar para ela. Quando há polígonos convexos e polígonos não convexos. Por exemplo, essa figura aqui, ela é classificada como um polígono convexo. Por quê? Todo segmento de reta que você passar, certo? Pela figura, começando e iniciando no polígono, todo ele vai permanecer no polígono, certo? Qualquer segmento de reta que você fizer, iniciando e terminando no polígono, ele nunca vai sair do polígono. Já existem polígonos que não possuem essa característica. São polígonos não convexos. Por exemplo, esses dois polígonos aqui, eles são polígonos, né? Obedeceram os critérios para que fosse classificado como polígono. Porém, se eu fizer um segmento de reta que comece nesse ponto e que termine nesse, parte do segmento vai sair do polígono. Portanto, convexo, certo? Os segmentos que você fizer, eles nunca vão sair do segmento. Já nesses daqui, existem segmentos de reta que, ao serem cruzados, ao serem feitos, né? Ao se marcar dentro do polígono, parte deles sempre vai conseguir sair. Isso apresenta, certo? Isso nos mostra a presença de concavidades, certo? E isso classifica esse polígono como não convexo. Bem como esse daqui também, professor, com certeza. Ó, se eu fizer um segmento de reta partindo desse ponto para esse, observe que ele começou e terminou no polígono, porém, parte dele sai do polígono nesse extremo. Aqui não. Todo segmento de reta que começar e terminar no polígono, ele nunca vai sair do polígono. Isso te classifica o polígono como convexo. Já os que conseguirem ou que saírem, o segmento sair na figura do polígono, ele é classificado como não convexo. Ok? Os termos que você vai encontrar em um polígono. Coloquei aqui um polígono com 5 lados, certo? Nele sempre vai ser possível você identificar os vértices. No caso, nós temos os vértices A, B, C, D e E. São os vértices A, B, C, D e E. E bem como também os lados. Existe o lado AB, o lado BC, o lado CD, o lado DE, o lado AE ou o lado EA. Normalmente se coloca em ordem, mas sem problema. E existem também os ângulos, que são internos e externos. Os internos coloquei em preto, seriam os ângulos AI,
BI, CI, DI e EI, ou seja, ângulo A interno, ângulo B interno, ângulo C interno, ângulo D interno, ângulo E interno. E os externos seguiriam a mesma nomenclatura que eu coloquei aí como os ângulos externos, os ângulos que estão fora do polígono, certo? Eles são produzidos aí pelo alongamento dos lados. Existe o ângulo A externo, o ângulo B externo, o ângulo C externo, o ângulo D externo e o ângulo E também externo. Ok? Todas essas partes da figura, certo? Dos polígonos, são possíveis de você perceber em todo e qualquer polígono. E é claro também a sua nomenclatura. Gente, o seguinte, a nomenclatura dos polígonos, elas podem ser dadas de acordo com os seus lados e os seus ângulos. É bem comum se trabalhado com os ângulos, certo? Mas a classificação, o nome dos polígonos também podem ser dados de acordo com os seus lados. Por exemplo, no material de vocês têm a lista, certo? De todos os polígonos que nós possivelmente possamos exigir que vocês saibam, certo? A classificação de acordo com seus lados, o seu número de lados, ou de acordo com o seu número de ângulos. Por exemplo, um polígono que tem 3 lados é chamado de trilátero. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentalátero. E 20 lados, icosalátero. E assim sucessivamente, certo? Fora dessa lista, eles não possuem nomes específicos. Eu vou simplesmente chamar um polígono de 21 lados, então vai ser um polígono de 21 lados. Já enquanto aos ângulos, se ele tiver 3 ângulos, é classificado como triângulo. Se ele tiver 4 ângulos, quadrângulo, né? Se ele tiver 5 ângulos, pentágono. Se ele tiver 6 ângulos, hexágono. 7 ângulos, heptágono. E assim sucessivamente, até o de 20, né? O polígono com 20 ângulos, ele é chamado de cosságono. Galera, é interessante que vocês deem uma lida nessa lista. Se for cobrado de vocês a classificação, enquanto aos lados e ângulos, será dado de acordo com essa lista. Deem uma olhada. É importante que saibam como classificar os polígonos enquanto aos lados e os ângulos. Hoje nós vamos trabalhar, certo? Conhecer mais especificamente um polígono com 3 lados, certo? Classificado como triângulos, ou ainda, já que ele possui 3 lados, um trilátero, né? Um trilátero ou um triângulo. Vamos lá. O que vem a ser um triângulo? Um triângulo é um polígono, certo? Então é uma figura geométrica plana formada por segmentos de reta simples e fechados, certo? Mas é um polígono com 3 lados. Se ele tem 3 lados, por consequência, ele vai possuir também 3 vértices. Se ele possui 3 vértices, ele também vai possuir 3 ângulos internos, bem como também 3 ângulos externos. Coloquei aqui. Certo? Ó. 3 ângulos internos e 3 ângulos externos também. Ok? Então, o polígono com 3 lados, um trilátero, ou um triângulo, um polígono com 3 ângulos, ele possui 3 segmentos de reta que formam uma figura, que são os limitadores dos seus lados, 3 vértices, 3 ângulos internos e também 3 ângulos externos. A classificação de triângulos, ela pode ser feita de acordo com seus lados e de acordo com os seus ângulos. Enquanto aos lados, vamos ver se eu consigo mostrar todos para vocês aqui. Se um triângulo possui 3 lados congruentes, ele é chamado de triângulo equilátero. Se 2 de seus lados forem congruentes, nós o chamamos de isósceles. E se ele possuir 3 lados com medidas diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. Então vamos lá. Se os 3 lados são iguais,
ele é chamado de equilátero. Se ele possui apenas dois lados congruentes, dois lados com a mesma medida, ele é chamado de triângulo isósceles. E se todos os três lados tiverem medidas diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. Essa é a classificação do triângulo enquanto aos seus lados: equilátero, isósceles e escaleno. E enquanto aos ângulos, a gente pode classificá-lo como, deixa eu ver, se ele tiver ângulos internos menores do que 90, ângulo interno igual a 90 e, por último, um ângulo interno maior do que 90. Pronto, é assim que você vai classificar enquanto aos ângulos. Se ele possuir ângulos internos menores do que 90 graus, ele é chamado de triângulo acutângulo. São triângulos que possuem ângulos internos menores do que 90 graus. Se ele possuir um ângulo reto, ele já é o suficiente para chamar de triângulo retângulo. É um triângulo que possui como um de seus ângulos internos um ângulo reto, um triângulo retângulo. E se ele possuir um ângulo maior do que 90 graus, ele é chamado de triângulo obtusângulo. É um triângulo que possua um ângulo maior do que 90 graus. Ok, galera? Temos algumas propriedades que a gente precisa conhecer ainda sobre os triângulos. Elas são em 3 propriedades. Vou apagar aqui para vocês, para que a gente possa passar essas propriedades para vocês. Então é o seguinte, vou apenas comentar essas primeiras aqui enquanto a gente apaga e a gente fala para vocês. Então é o seguinte, a primeira propriedade dos triângulos é o seguinte: a soma dos seus ângulos internos sempre mede 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre mede 180 graus. Essa é a primeira propriedade. A soma dos ângulos internos 1, o ângulo interno 2, mais o ângulo interno 3, a soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo vai ser sempre igual a 180 graus. É por isso que você nunca vai ter 2 ângulos internos que medem 90 graus, porque 90 mais 90, 180. Você não teria mais graus suficientes para formar um terceiro ângulo, certo? Como só existem polígonos com 3 ângulos, é o mínimo, é o menor número de ângulos que você pode ter, você não conseguiria ter aí um triângulo com 3 ângulos retos, né? Nem com 2. Deu para compreender. Segunda propriedade, a soma dos ângulos externos, o ângulo externo 1, mais o ângulo externo 2, mais o ângulo externo 3, é sempre igual a 360 graus, ok? Se eu somar os 3 ângulos externos de qualquer triângulo, a soma desses ângulos será igual a 360 graus. E a terceira e última propriedade diz o seguinte: qualquer ângulo externo é igual à soma dos seus ângulos internos não adjacentes, certo? É igual à soma dos internos não adjacentes. Vamos ver aqui, vamos demonstrar essa daqui para vocês, para ficar mais fácil. Se é o triângulo 1, se é o ângulo externo 1, então nós temos que somar o ângulo interno 2 e o ângulo interno 3. Certo? Essa daqui talvez seja mais complexa. Essas propriedades provavelmente não sejam cobradas de vocês por enquanto. A gente ainda não tem a maturidade matemática suficiente, mas como ele já está abordando para vocês, mais na frente vocês com certeza serão cobrados, certo? Essas propriedades. Então é o seguinte, deixa eu apagar aqui, certo? Minimizar aqui o número de ângulos para que facilite a compreensão. Então aqui nós temos o ângulo externo 1, certo? Adjacente a ele, eu teria o ângulo interno 1 também, ok? Aqui, os outros dois, aqui seria o ângulo interno 2 e o ângulo interno 3.
qualquer ângulo externo, no caso aqui, ó, o meu ângulo externo é 1, ele é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes, aquele que não está colado a ele. Se eu estou pegando 1, então vou ter que somar o ângulo interno 2 mais o ângulo interno 3. Ok? Qualquer ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Mas como eu falei para vocês, essas propriedades provavelmente vocês não serão cobrados agora. Como o material de vocês já mostra, ele já está preparando o terreno para que vocês possam trabalhar com esses conceitos mais complexos mais para frente. Então, galera, sobre polígonos, certo? Nós vimos a classificação, nós vimos os termos e as partes de um polígono. E começamos o nosso estudo sobre um polígono especial chamado triângulo. Seria um polígono com 3 lados, certo? Formado por 3 segmentos de reta, bem como também 3 ângulos internos e externos, ok? E acabamos aí com suas propriedades, bem como também suas classificações, enquanto aos lados e enquanto aos ângulos. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!